Fala aí, galera do Dragão Goiano, um abraço. Olha eu aqui de volta para repercutir o que foi essa quinta-feira no Atlético. O Dragão segue se preparando para o jogo deste sábado, 4 horas da tarde, lá em Juiz de Fora, diante do Tupi. E hoje o técnico Marcelo Cabo acabou testando o time para esse jogo. Ele fez 2 alterações na equipe. Saiu o Jorginho, jogador que mal treinou apenas hoje, e ainda fortemente gripado, vai ficar no banco de reservas. E a outra alteração, essa em virtude da ausência do Magno Cruz, que recebeu o 3º cartão amarelo, Gilcinho voltou a ser utilizado. Diante disso, o time confirmado pelo técnico Marcelo Cabo com Márcio, Matheus Ribeiro, Marlon Lino e Raul, o meio-campo com Pedro Bambu, Michel, Gilcinho, Luiz Fernando, Marquinho e no ataque Alisson. O atacante Júnior Viçosa saiu com cara de poucos amigos hoje, já que tivemos zona mista lá no Atlético, e na ocasião ele saiu com cara de pouquíssimos amigos, sequer quis falar conosco da imprensa. O Júnior Viçosa tá chateado, até porque ele quer jogar. Mas, segundo o técnico Marcelo Cabo, teve uma conversa boa com o Júnior Viçosa e explicou que com ele é dessa forma, quem estiver melhor. Para o técnico Marcelo Cabo, no momento, Alisson está melhor do que Júnior Viçosa. E até os números comprovam isso, já que são 4 gols marcados nessa Série B pelo atacante rubro-negro. Bom, deixa eu aproveitar então para repercutir uma boa entrevista rica, hein? Com o goleiro Márcio, aqui no resumo. Eu e o colega Pedro Henrique Geninho fizemos uma entrevista com mais de 10 minutos com o goleiro do Atlético. Ele falou sobre sua carreira, até onde vai jogar, com quantos anos pretende encerrar e sobre renovação de contrato. Afinal de contas, o goleiro do Atlético tem contrato até o fim desta temporada. No início da entrevista, eu até tive uma resenha com o Márcio, porque na ocasião o técnico Marcelo Cabo estava cobrando pênalti no goleiro Clever. Ouça aí, acompanhe. Que nota você dá pra batida de pênalti do professor? É fraco demais, tá doido? Eu não tomo nenhum gol de pênalti dele não, olha lá. E vale o que mesmo, Outback lá? Vale a janta lá no Outback. Só a janta? É a janta, só comida mesmo. A gente só come, jogador, é verdade. Atleta, só come, não bebe nada não. Olha aqui, Márcio, o que você pode falar desse confronto? Tá valendo, né? Olha aí, Renata. Você é a autoridade máxima aqui dessa entrevista. Só não atrapalhando. Ô, Márcio. Luiz, tá atrapalhando aí? Vem cá, pô, larga de resenha. O que você pode falar desse confronto contra o Tupi, time que tá lá embaixo na tabela? Não por estar lá embaixo que vai ser fácil, né? Todo jogo é difícil, cara. Não tem. Você pega um time lá em cima, é difícil. Você pega um time lá embaixo, os caras estão brigando para sair, também é difícil. Eu penso que é um jogo que nós temos que reconquistar as vitórias, né? Os pontos que nós perdemos em casa, dentro do nosso cronograma de pontuação para fechar o turno. Esse jogo passa a ser de fundamental importância. E é uma obrigação vencer o Tupi? É uma necessidade, né? Ninguém tem obrigação de vencer jogo nenhum, mas é uma necessidade, porque se nós queremos subir, a gente precisa pontuar dentro e fora de casa. E como nós perdemos um jogo dentro de casa, a gente tem a necessidade maior ainda de pontuar fora. Você se sente mais cobrado do que os outros, até pela sua identificação no clube, Márcio? Sempre foi assim, de alguns anos para cá, e eu já estou bem acostumado com isso. Mas também não digo a você que eu sei administrar completamente essa situação e gosto dessa situação. Não gosto, porque eu divido minha parcela de contribuição, quando é do lado positivo, com todos. Então, no lado negativo também tem que ser dividido. Porém, entendo muito bem esse lado e estou tentando cada vez mais saber administrar isso. E atrapalha em campo? Às vezes, mas muito pouco, né? Eu sou muito concentrado no que eu tenho que fazer durante a semana, principalmente, porque eu acredito que o reflexo do que você faz no jogo é o que você faz no treinamento. Claro que no jogo acontece algumas situações onde você não consegue reverter, porque no treinamento você tem tempo para isso, né? No jogo você não tem. Mas eu estou cada vez mais maduro e sabedor do que tem que fazer. Olha aqui, é sempre difícil comentar outra situação, mas por você ter uma identificação e ser um porta-voz desse grupo, a gente até tentou uma entrevista com o Viçosa, ele não quis falar. Como é que é lidar com essa questão, né? O Viçosa era considerado titular e agora vai ser uma opção. E você conhece bem. Como é que isso acontece internamente? Como é que você, por exemplo, chega e explica uma situação como essa para um companheiro como o Viçosa que sempre quer jogar?
Eu poderia simplificar a sua pergunta dizendo que não sou eu que tenho que dar essa explicação, né? Mas assim, dentro do que eu imagino, todos nós estamos à disposição para ajudar de qualquer que seja a forma. Como foi comigo no momento onde eu não voltei para a equipe, porque o treinador achou que tinha que dar uma sequência para o Marcos e o time estava bem, e eu entendi perfeitamente e me coloquei à disposição de, se precisasse como segundo, como terceiro, eu estaria ali. A chateação vai existir, todo jogador quer jogar, o Viçosa é um jogador que está acostumado a jogar, mas eu acredito que com sabedoria e calma as coisas vão se ajustar, né? Respeitar o momento do Alisson, que é um momento bom, e da equipe também, né? Ele tá disposto a ajudar, claro, mas chateado também faz parte do ser humano. Quando se tem transparência nessa situação, fica mais fácil? Chegar, olhar no olho, ser sincero, honesto. Foi assim que o Marcelo fez contigo? Sempre a transparência e a honestidade é o melhor. Às vezes dói, às vezes é ruim. Machuca, ruim no caso de machucar, mas é sempre o melhor. E o Marcelo Cabo, ele trata dessa forma. Foi assim comigo, ele me chamou, falou: Márcio, vou usar meritocracia, vou deixar o Marcos, né? Apesar de você ter saído sem estar mal, você saiu por contusão, mas no momento eu entendi perfeitamente, né? E ele é o comandante maior, ele sabe o que está fazendo. Então, o Viçosa não é diferente de nenhum de nós, né? É um jogador que tem o seu valor, sua importância, vai nos ajudar bastante, mas vai nos ajudar de acordo com como o treinador queira, né? Ou no banco, ou entrando, ou no treinamento também, ou nas conversas. É um jogador muito importante e vai nos ajudar. Márcio, você sempre foi muito sincero em tudo que você falou, e às vezes assim, a diretoria até pede, segura um pouco com o Márcio. Você tá com quantos anos? 35. 35, você já tem 10 anos de Atlético. Se a gente for colocar de identificação, Rogério no São Paulo, Marcos no Palmeiras, o Arley no Goiás, e se for colocar mesmo de clube, talvez eu não estou me recordando de outro a não ser você no Atlético, Fábio no Cruzeiro. Enfim, você hoje se considera assim, dentro do futebol goiano, ao lado do Arley, os dois maiores goleiros que estiveram por aqui? É muito, porque passaram grandes goleiros por aqui, né? O Arley, para mim, aí é uma opinião, né? É o melhor que eu já vi no futebol goiano, tenho certeza disso. Mas é opinião, né? E eu busco isso, por estar muito tempo aqui, muitos jogos e muitos jogos bons, né? Com certeza, aí eu posso afirmar mais jogos bons do que ruins. Eu me credencio a um dos, mas me colocar como um dos, talvez o segundo melhor, ainda não. Eu acho que preciso de muito mais ainda para chegar, por exemplo, no nível próximo do Arley, que a história conta por si só, né? Então, ele eu sei que é o primeiro, agora o segundo, o terceiro, o quarto, eu vou brigar. Eu vou fechar contigo sobre isso. Hoje, dentro do Atlético, assim, o que representa para você? Você sabe da importância? Às vezes você para assim na tua casa com as tuas filhas, com a tua esposa, você senta e fala, porra, realmente eu fiz uma história gigantesca. Você sabe da importância que você tem para o Atlético, teve e continua tendo? Eu procuro não mensurar isso porque não é isso que vai me credenciar a continuar no Atlético, a continuar jogando em alto nível, né? Eu tenho que estar mostrando a cada jogo. O jogo passado, por exemplo, eu falei num gol e eu saí vaiado. Então, a minha história positiva aqui não apagou isso. É por isso que eu não me deixo levar por esses números, né? Agora, os números vão ser legais após o meu término, né? Quando eu parar de jogar, que aí eu vou poder sentar com a minha família, minha esposa, meus filhos, meus amigos e mostrar, porque hoje em dia a gente tem essa possibilidade dos vídeos. Meu pai foi goleiro e eu nunca vi uma foto dele e ele estava tomando gol ainda. Pulando bonito, mas tomando gol. Então, eu vou ter essa oportunidade de mostrar em vídeos, né? Ver, rever, relembrar, reviver bons momentos, né? Claro que eu só vou passar os bons momentos, que eu não vou ficar mostrando meus maus momentos. E a importância disso vai continuar sendo a cada jogo que passar. Esse acesso que a gente está buscando tanto, ele seria de fundamental importância para a minha carreira, né? Porque seria um plus a mais no meu currículo, né? E para as minhas pretensões de quanto tempo eu ainda pretendo jogar, isso seria uma grande impulsão para eu continuar fazendo isso. Uma última pergunta mesmo. Antes de encerrar a sua carreira, você pensa em jogar em outro clube, a não ser o Atlético? Passa pela tua cabeça? Eu sou profissional e claro que passa, né? Porque eu não vou parar quando meu contrato terminar com o Atlético, né? Minha carreira, eu tô desenhando ela, já estou imaginando quando eu posso parar. É claro que no meio desse caminho
se houver alguma contusão grave, isso pode antecipar, então, mas com fé em Deus não vai acontecer. Então eu sou extremamente profissional, né? Sou dedicado ao Atlético, sou muito grato ao Atlético. Também dei minha parcela de contribuição para o Atlético, então foi uma troca mútua. E ao final do meu contrato, se eu não renovar aqui, com certeza eu vou jogar em outra equipe. O que você pensa assim? Você disse que já parou para pensar. Jogar até quanto tempo, mais ou menos assim? Eu quero, aí é como eu falei, se não tiver contusão, se não houver nada que impeça, eu quero jogar até os 40. Então são mais 5 anos de carreira, mas eu costumo dizer que eu quero jogar ainda em alto nível. Se eu começar a jogar e ver que não estou conseguindo mais dar conta do recado, aí eu mesmo vou perceber isso, porque eu tenho capacidade de perceber o quanto eu posso ajudar ainda. O que você vai ser, Márcio? Comerciante, vender carro ou não? Fazendeiro ou lidar com futebol? A terceira opção é a mais difícil, por incrível que pareça, né? Vivi tudo da minha vida no futebol, mas não tenho essa pretensão de continuar. Não posso dizer que não continuarei, né? Eu vou estudar, né? Pretendo seguir no ramo de construções, né? De aprender a lidar com isso. Mas no que eu for fazer, eu vou estudar. Eu costumo dizer que não dá para eu abrir uma padaria se eu não souber fazer um pão, né? Então eu vou estudar para o que eu for fazer e tentar ser bom também no que eu fizer fora futebol. Aqui a última da minha parte. Como você viu a chegada do Felipe? Um jogador que foi destaque no Campeonato Goiano e chega com um contrato um pouco mais extenso. Como é que você viu isso? Você viu uma ameaça? Não, eu vi um reforço, né? Como chegam os jogadores de linha também. Porque eu tô tanto tempo aqui que vocês acostumaram comigo no gol e parece que só eu posso jogar no Atlético. Pelo contrário. Felipe é um goleiro com um currículo formidável, né? Um cara de seleção brasileira. Mais novo do que eu, mas eu tô aprendendo algumas coisas com ele, vendo algumas formas de ele pegar a bola, né? Nós temos outros 2 grandes goleiros, que é o Marcos, que está começando agora, e o Clevo, que já tem uma estradazinha percorrida. Então, assim, a chegada do Felipe eu vi como reforço e ao mesmo tempo, claro, eu tenho que trabalhar mais ainda, né? Não que eu não estivesse trabalhando, tentando fazer o meu melhor, mas quando acontece isso, você precisa abrir os olhos. Pode ser recado, pode não ser. Eu só estou fazendo, vou continuar sempre fazendo o meu e recebi ele muito bem. A gente se deu muito bem, inclusive de vez em quando eu pego uma carona com ele comigo, porque a gente mora próximo, então nós trocamos muitas ideias juntos. Você falou pode ser recado e pode não ser, como é que você entendeu? Dos 2 jeitos, pode ser, pode não ser. Eu só procuro fazer o meu, cara. Eu não fico preocupado muito com o que os outros pensam, não. Como eu falei, eu tenho um contrato até o final do ano. Se eu não renovar aqui, eu vou jogar futebol ainda e vou jogar em alto nível. E, com fé em Deus, é uma grande equipe também. Palavras do goleiro Márcio aqui no resumo dragãogoiano.com. Do Atlético, tá tudo aí. Informando Multilaser, tecnologia e inovação. Um abraço a quem me abraça, então falou e disse. Maravilha, galera.